na igreja, quando eu vim para Brasília e fui trabalhar na igreja, eu fui líder de adolescentes, com 16 anos. Caramba. Depois eu assumi a congregação Segunda Igreja Batista no Recanto das Emas, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Entendi, nossa. Então, eu sempre fui demandado, digamos assim, a liderar depois dos 15, quando eu vim aqui. Quando eu estive aqui em Brasília, isso aumentou. Foi o senhor que fundou lá a Segunda Igreja Batista? Segunda Igreja Batista Recanto das Emas. Eu tava falando lá com um membro de lá. E ele tava me contando a história lá e tal. Eu até fiquei surpreso. Qual a idade desse pastor mesmo? Mas porque começamos cedo. Entendi. E aí a Raquel foi também, minha esposa foi comigo, ainda namorados, né? Pra lá. É o Jonathan Edward brasileiro. Mas aí quando eu fui liderar os adolescentes, depois com jovens e trabalhando com evangelismo, acompanhamento, discipulado, que foi que eu sempre trabalhei, foi com discipulado que eu vi a importância do ensino teológico e da importância da organização, da sistematização. E aí eu sempre gostei da parte da história, né? Então, desde sempre eu quis ser historiador. Desde adolescente eu gostava da história. A história sempre me encantou, sempre gostei. E, então, sempre fui encorajado a ler livros teológicos, né, nesse sentido, para tentar servir a igreja, os liderados e por aí vai. E com isso, as indagações sempre vieram desde adolescentes, né, acompanhando. Então, eu nunca tive, assim, nas universidades, nos lugares que eu passei, eu nunca tive a crise de fé no sentido do que eu creio. Entendi. Porque sempre vi como um ambiente de possibilidade de sistematização à luz daquilo que eu creio, né? Então, assim, mesmo lecionando, mesmo estudando, o pessoal fala, fui para a UNB, se perdeu e tal. Para mim, nunca tive dificuldade. Nunca me incomodou. Porque eu sempre estive no meio do povo. Né? Assim, sempre tive convivência com as pessoas. Minha criação eclesiástica não foi, digamos assim, alicerçada num programa de comportamento, mas pelo contrário, mas sim de inclusão, de evangelismo. Então, as coisas não me escandalizavam com facilidade. Entendi. Então, nesse processo acadêmico, a crise de fé eu nunca tive. Nem estudando a teologia, de fato? De fé, não. A crise de fé foi assim, a dissonância cognitiva entre aquilo que a gente crê de fé e aquilo que a gente vê vivenciando, ou que a gente vê na prática. Isso sim. Entendi. De ver orações, ou de ver pessoas no cultivo da sua prática, principalmente líderes, que aquilo não condizia com aquilo que ele vivia, ou ela vivia, ou que a igreja vivenciava. Então, isso me incomodava, né? Principalmente pelo argumento racional. Então, as coisas não eram o método não era dedutivo lógico, como eu imaginava que poderia ser. Então, isso foi um ensinamento de Deus, assim, para mim. Entender mais da forma mais indutiva. Cada pessoa é uma pessoa, cada coisa é uma coisa, cada realidade é uma realidade. Né? O 70 vezes 7, assim, mais aplicado na convivência. Porque às vezes a gente esperava, se a gente seguir por esse caminho, o resultado vai ser aquele. Se a gente agir de tal forma, o resultado vai ser aquele. E eu comecei a perceber que não, 2 mais 2 não é 4, né? Na prática, na vivência e por aí vai. Então, a crise foi mais nesse sentido. Por que não ter todos os meios, oferecer os meios e não colher o fruto como se fosse um processo natural? Então, planto abacaxi e estou colhendo amora. Aí você fala, mas por quê? E aí isso me instigou a continuar no meio acadêmico. Então, eu me dediquei ao meio acadêmico, que me dedico, que gosto, porque eu continuo inquieto com algumas coisas. Por que tais comportamentos, ou tais ações, ou tais práticas não seguem a tendência que a gente espera, né? Por que o avivamento não sai de forma natural, ou por que o discipulado não gera tal fruto, que vai gerar de forma escalonada? Então eu comecei a perceber que não era dessa forma, ou não era como me ensinaram, né? Então isso foi uma crise. Entendi. Né? A crise também como jovem, de você assumir um trabalho e a igreja ter, ou os líderes ter a expectativa de você dar conta da igreja crescer,
da igreja, as coisas acontecerem e você pegar problemas de realidade que você nunca imaginou, né? Então, assim, a Raquel, minha esposa, gosta dessa lembrança de que, enquanto ainda é jovem, ela, me acompanhando, a demanda da igreja no Recanto era sobre tesouraria. E a gente não sabia nem o que era isso, não tinha nem conta, não sabia nem dinheiro tinha. Como é que a gente chega? Então tinha que dar um curso de tesouraria, né? De como organizar a tesouraria da igreja. Então, assim, essas demandas que geraram em nós, assim, às vezes um certo incômodo, uma certa crise, né? De faltar, de ter as referências para poder dizer, e aí, eu faço o que agora? Tá tendo tal problema, como é que eu ajo na igreja? Então, isso gerou uma crise. Entendi. De que sempre eu tenho que ficar procurando me antever, sempre estar na vanguarda para poder oferecer algo melhor para as pessoas. Mas eu preciso de um oásis, às vezes, né? Preciso de um refúgio, eu preciso de um lugar que eu possa dizer assim, tô precisando disso eu não sei, me ajuda. Né? Então, essa foi uma crise, assim, tanto acadêmica quanto eclesiástica, né? E foi uma construção teológica, né? Você fez isso em paralelo com a sua família, né? Então, a loucura é essa, isso? porque ao mesmo tempo que você fazia e dedicava à academia, exercia o ministério de plantação de igreja, por aí vai, que requer muito tempo. E ao mesmo tempo construindo a família, né? Então, a gente namorando, eu e Raquel, noivando, cuidando de igreja e se dedicando, construindo templo, coisa parecida. Depois, nossa filha, a Rebeca, a primeira, né, que nasceu, a gente foi para missões nacionais, né? Então, assim, essa experiência de me dedico à teologia, sou teólogo, não, agora sou missionário, não, agora sou pastor, né? E aí, aí, eu sou teólogo, pastor, missionário? Dificulta até pra gente como é que chama o senhor. Eu sou o quê? Não, até pra mim é estranho, né? Então, isso gerou, assim, nessa caminhada, mas foi... Por isso eu gosto dessa expressão do Eugene Peterson, uma longa caminhada de fé, de obediência, porque realmente é uma longa, cada momento, cada situação, né? Foi experiências diferentes que vão moldando e que tornaram o que a gente chegou até agora, tanto eu como minha família. A gente foi moldado, não foi assim não tem uma réplica, passos a serem seguidos. As coisas foram acontecendo e Deus foi gracioso, misericordioso, e até aqui onde estamos foi a modelagem dele, né? A favor de nós.